Efésios 1:22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Também Efésios 4:16. Vamos ler do 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Efésios 5:21. A gente pode ler desde o 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E também Efésios 6:10-18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E continua dizendo: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que todos esses textos são compreendidos na realidade do corpo de Cristo. Então esse texto não foi escrito para você individualmente. Quando você lê assim, que o Senhor Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça de todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, Ele não está falando para você individualmente. E não é você que é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, mas é a igreja composta de muitos membros que estão ligados ao cabeça, que é Cristo, e para que esse cabeça que é Cristo seja cabeça sobre todas as coisas, ele foi dado à igreja. E essa igreja, que é composta de muitos membros, é a plenitude daquele que enche todas as coisas. E a mesma coisa quando você lê 4:16, quando fala de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Não é um texto que está falando de você crescendo em Cristo individualmente, na sua casa, isolado. Todos esses textos são entendidos quando nós percebemos a realidade da pluralidade que é o corpo de Cristo.
Então a palavra não é para mim individualmente, mas é para mim inserido num contexto de coletividade, de igreja, a qual é o corpo de Cristo. Então nessa realidade de igreja, todo esse corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, porque há uma cooperação de todos os membros, efetua o seu aumento para a edificação de si mesmo em amor. E quando você lê também que nós nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo, também não é algo para você individualmente. E mais, quando você lê no capítulo 6, verso 10 a 18, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, não é para você individualmente, mas a igreja é um guerreiro revestido, que deve se revestir de toda a armadura de Deus. Não nós individualmente. Revestivos está no plural. Como igreja, nós somos revestidos de toda a armadura de Deus. Então não está em você o capacete, a espada. Amém? Pode ser que você tenha a espada, outro irmão tenha o capacete, outro irmão tenha a couraça. Está falando de um corpo constituído de muitos membros. E eles juntos estão revestidos de toda a armadura de Deus. Então nós vamos ver como é uma bobagem quando muitas pessoas pensam que estão lutando contra o diabo por aí. Porque o fato é que sozinho você não pode nada contra Satanás. Quando a Bíblia fala que as portas do Hades não prevalecerão, não é contra indivíduos. Satanás fica muito feliz quando você é somente um indivíduo e você não percebeu a realidade do corpo. Porque a Bíblia diz em Provérbios 18 que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e é rebelde contra a sabedoria. Então esses textos, a primeira coisa que nós temos que perceber neles é que eles são para uma realidade de corpo de Cristo. Na verdade, essa é a maneira correta de você entender a palavra de Deus. Quando nós começamos essas reuniões sobre a igreja, nós falamos de alguns aspectos de como estudar a Bíblia. E a primeira coisa que nós temos que nos livrar, irmãos, é de estudando a Bíblia como se fôssemos indivíduos. Lembram-se? A segunda delas era, nós não devemos estudar a Bíblia como espectadores, como se fosse doutrinas que vão entrar na nossa cabeça, mas não fazem sentido nenhum quando nós olhamos para a nossa vida prática. Ou seja, você tem o conhecimento na sua cabeça, mas na prática você não vive. Nós sempre temos que olhar para as Escrituras da maneira correta. E qual é a maneira correta? Que nós fomos inseridos numa realidade muito maior do que nós como indivíduos. Mas nós estamos agora num propósito eterno de Deus, que é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, e esse propósito eterno de Deus nessa terra se cumpre através da igreja. Então nós vamos olhar para nós como partes de um todo, e muitas vezes uma parte muito pequena. Amém? Ainda que haja individualidade em nós, porque Deus nos fez cada um diferentes uns dos outros, mas não é para nós, só para nós. Deus não está disponível para fazer o que você pensa que Ele deve fazer. Ele já tem um propósito estabelecido desde a fundação do mundo e você foi inserido pela graça nesse propósito. Você, ao invés de estar orando para Deus fazer o que você quer que Ele faça, você tem que orar para você conhecer a vontade de Deus, para você conhecer os caminhos de Deus, estar introduzido nesses caminhos, conhecendo a vontade de Deus e cooperando para que a vontade de Deus se cumpra. Então veja bem como as nossas orações e a nossa vida prática vão mudar quando nós entendermos isso. E na verdade a única maneira de nós sermos felizes é nós estarmos cumprindo aquilo que Deus propôs para nós desde a fundação do mundo. Amém? Então hoje nós vamos entrar no capítulo 7 do livro que nós estamos acompanhando. A irmã pode ler com a Rice lá, irmã, se quiser. Capítulo 7 está na página 16. Amém? O
capítulo 7 fala de proteção, sujeição e provisão do corpo de Cristo. E o primeiro ponto é a proteção do corpo. Conforme temos visto, a igreja é o corpo de Cristo. E cada cristão é membro deste corpo. O corpo de Cristo não somente supre, mas também protege os seus membros. A proteção que o corpo dá a cada membro se percebe, sobretudo nas batalhas espirituais. Esta proteção é de máxima importância. Uma razão pela qual um filho de Deus é atacado pelo diabo é porque ele é demasiadamente individualista e não tem a proteção do corpo. Quão insensato e perigoso é que alguém se exponha nos dias de conflito espiritual. Visto que esta pessoa não está sob a proteção do corpo, Satanás tem a oportunidade de atacá-la. Temos que entender que as lutas espirituais pertencem à igreja e não a um indivíduo. A epístola aos Efésios é uma carta que trata do corpo de Cristo. O capítulo 6 menciona a armadura do corpo. E diz assim o texto, Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes. Note que é vós no plural e não tu no singular. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quem tem que se revestir-se de toda a armadura de Deus? Não nos esqueçamos de que esta armadura espiritual é dada à igreja e não a alguém individualmente. Você, como indivíduo, não pode enfrentar com Satanás. Alguns membros do corpo recebem fé em grandes proporções que, então, podem utilizar como escudo para lhe proteger. Outros têm a palavra de Deus em medida especial, e isto pode servir como a espada do Espírito Santo. Quando um ou vários desses empunham a espada, isto é, quando ele ou eles utilizam a palavra de Deus, isto serve para lhe proteger. Precisamos dar-nos conta de que a luta espiritual é primordialmente uma luta em união, não é algo que você possa empreender por sua própria conta. Isso é muito importante, irmãos. Muitos irmãos dizem assim: eu estou numa luta com Satanás, irmão, é uma prova, uma tribulação, um demônio está me atacando, e não sei o que está acontecendo. Essas pessoas não percebem a realidade do corpo de Cristo, irmãos. A nossa luta espiritual é uma luta para ser travada juntos. É muita presunção de alguém pensar que pode vencer a Satanás sozinho. Porque a Bíblia não disse isso para ele. Se você entende a Bíblia como um livro individual, então você realmente não percebeu essa verdade. Amém? Essas questões não são para nós sozinhos. Nós não vencemos sozinhos. Isso é muito importante, porque já vai destruindo todo orgulho, todo princípio de individualismo, não é? Você vai pensar assim, deixa que eu resolvo. Não, na igreja não tem isso, irmão. Eu não preciso de ninguém, irmão. Na igreja não tem isso, irmão. Deus excluiu tudo isso na igreja. Você sempre precisa. Você sempre necessita. Você nunca pode ir sozinho. Esse é o princípio da comunhão. Esse é o princípio do corpo de Cristo. E uma das coisas que você não pode sozinho é estar protegido. Então, todo aquele que não tem visto o corpo de Cristo pensa que é competente para tudo e que ele mesmo é tudo. Tal pessoa fica derrotada muito facilmente. Porém, todo aquele que está sob o abrigo do corpo de Cristo está protegido.
Porque o corpo tem esta função específica: servir de abrigo protetor. Satanás não pode atacar com preferência aos que gozam da proteção do corpo. Então, muitas vezes, irmãos, as pessoas dizem para nós assim: Jesus Cristo é o meu cabeça. Mas nós sabemos, como várias vezes nós já repetimos, que o que ele está querendo dizer não é que Jesus Cristo governa a sua vida. O que ele está querendo dizer é que ninguém mais governa a sua vida senão Jesus Cristo, senão somente Jesus Cristo. Porque ele não se submete ao corpo de Cristo. Então, na verdade, dizer que Jesus Cristo é o cabeça dele é para que ele não se sujeite a ninguém. É para que ele não esteja introduzido numa realidade de corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo, os irmãos vão ver nossas dificuldades, nossas debilidades. Nós não precisamos ser super-homens quando nós estamos introduzidos numa verdade de corpo de Cristo. Não há problema em mostrar nossas dificuldades. E pelo contrário, quando as nossas dificuldades se tornam evidentes, nossos irmãos podem nos guardar delas. E podem nos guardar contra Satanás. Então, seguindo o texto: porém, todo aquele que está sob o abrigo do corpo de Cristo está protegido, repetindo. Porque o corpo tem esta função específica: servir de abrigo protetor. Satanás não pode atacar com preferência aos que gozam da proteção do corpo. Muitos fracassos e derrotas espirituais não podem ser atribuídos a outra razão que não seja o de ter estado sem a proteção do corpo. Então, irmãos, seguindo o texto: as portas do Hades não podem prevalecer contra quem? Contra a igreja. Isso foi o próprio Senhor Jesus quem prometeu. Entretanto, nosso Senhor nunca prometeu aos filhos de Deus que eles podiam ser independentes ou deixar a igreja. A luta espiritual não é um assunto pessoal, mas é uma tarefa do corpo de Cristo. E, portanto, para obtermos a proteção necessária, precisamos ir aos irmãos. Que bênção, irmão. Não sei o que você pensa sobre isso. Mas, quando nós olhamos realmente para o propósito de Deus com relação à igreja, a igreja é o mecanismo de Deus para destruir o nosso individualismo. A igreja é o mecanismo de Deus para destruir a nossa independência, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa altivez. A igreja é o mecanismo de Deus para destruir tudo isso. É a maneira com que Deus trabalha em nós para nós vermos que dependemos dos outros, que não somos donos da verdade, que nós precisamos uns dos outros, que nós temos a nossa esfera de atuação e que nós precisamos respeitar a esfera de atuação dos outros e que nós precisamos trabalhar juntamente com os outros. E nós podemos estar protegidos quando estamos entre os irmãos e descobertos quando nós estamos sem os irmãos. Então esse é o primeiro ponto, a proteção que o corpo de Cristo traz. Infelizmente, muitos irmãos têm padecido muitas derrotas diante do diabo por causa da sua independência. E que nós possamos ser libertos dessas coisas. O segundo ponto, irmãos, é a sujeição por parte do corpo. Suponhamos, por exemplo, que agora você está em necessidade de fazer uma viagem. Mesmo que um membro do seu corpo seja preguiçoso, não tendo desejo de mover-se, ele está obrigado, de todas as formas, ao quê? A ir com o seu corpo. É inconcebível que o corpo partisse e deixasse aquele membro preguiçoso em casa. É precisamente desta maneira que temos de ser membros do corpo de Cristo. Temos de estar bem unidos uns com os outros, aliás, bem unidos com os outros irmãos e irmãs.
Esse é o texto de Efésios 4:16. O corpo bem ajustado e vinculado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É precisamente dessa maneira que temos de ser membros do corpo de Cristo. E o que precisamos para isso, irmãos? Precisamos da cruz. A obra da cruz, além de levar-nos para dentro do corpo, possui sua esfera de operações no corpo também. Se formos meramente membros uns dos outros, tal como fazem os membros de uma denominação, talvez não necessitaremos da cruz. Porém, se estamos unidos com os irmãos em um corpo, a cruz é necessária. Porque a cruz despojará a você e a mim. Despojará a nossa vida natural, nosso movimento independente, nosso ser ensoberbecido. Em inglês, quando um professor faz com que você errou uma questão, dá um X na sua questão de prova, eles dizem assim, cross out, corta fora. Por isso que você tem um X na questão que você errou. E é realmente isso que a cruz é, um instrumento para cortar a carne fora, para cortar o nosso eu fora, para cortar a nossa vida natural fora. Ora, se não queremos ser membros do corpo, realmente podemos buscar somente nossa própria satisfação pessoal. Porém, se queremos ser membros, não podemos buscar unicamente a nossa própria satisfação. Se você e eu encontramos um irmão difícil de conviver, então necessitamos verdadeiramente da cruz nestas circunstâncias. Porque a cruz põe-nos à prova. A cruz removerá nossas impurezas. Verdade, irmãos, que todas as nossas confusões, se tivessem esse filtro, não existiriam. Imagine dois irmãos em conflito. E a cruz sendo aplicada a cada um deles. Onde está o conflito? Acabou o conflito. Tiago fala, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem das concupiscências que brotam da vossa carne? Essa é a verdade, irmãos. Mas quando a cruz lida com o nosso eu, com a nossa vida natural, então se houver dois irmãos em conflito e a cruz ser aplicada a ambos, se extingue todo o conflito. Não é assim? Se cada um tomar a posição de negar-se a si mesmo e tomar a cruz, não existe conflito. Então os nossos problemas, em verdade, vêm da falta da aplicação da cruz nas nossas vidas. Às vezes nós temos um irmão difícil de conviver e quando a cruz é aplicada em nós, então nós conseguimos conviver com esse irmão. Não é verdade? Então nenhum cristão na igreja pode se orgulhar de sua dureza e singularidade. Na igreja, tudo quanto seja saliente, cortante, pontiagudo e penetrante deve ser deixado liso e polido. E qual é o instrumento de Deus para fazer isso, irmãos? A cruz. Não é assim? Posso acrescentar a palavra aqui também. É interessante porque é uma maneira de cortar pedras. Sabe qual é? Aliás, é uma das maneiras mais eficazes de corte que existe hoje, é o corte à água. O irmão sabia? E a palavra realmente, muitas vezes, também é um instrumento cortante. É uma água, mas é uma água que corta. Não é? Como diz Hebreus 4:12.
que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que não seja revelada na sua presença, porque todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele que devemos de dar conta. Então, irmãos, pode-se acrescentar nessa questão tanto a cruz como a palavra. A cruz é quando Deus está trabalhando através das circunstâncias. E a palavra é a água que nos limpa, nos lava, nos purifica. Então, nas coisas espirituais, sabemos quanto dependemos dos outros membros. E ao sabermos isto, conhecemos as restrições do corpo. Alguns membros recebem de Deus o dom de operar milagres. Outros recebem a graça de pregar o Evangelho. E outros são dotados para ser mestres. Se você tem sido escolhido para pregar o Evangelho, pregue-o com o coração cheio de gozo e vontade. E seja bastante humilde para receber ensinamento da Bíblia daqueles que têm o dom de ensinar. Se você tem o dom de mestre, não se considere por este fato capacitado em todas as demais coisas. Você deve respeitar e receber o dom e a obra dos demais. Permita-me que eu lhe pergunte: você tem alguma vez pedido a Deus que lhe mostre qual é a sua medida diante dele? Você deve edificar conforme a medida que Deus tem lhe concedido. Isto é o que você pode fazer e não deve se exceder. É interessante, irmãos, porque nós vimos muitos homens de Deus que, por não perceber essa verdade do corpo de Cristo, ultrapassaram sua esfera de atuação e começaram a trabalhar em lugares que eles não tinham graça de Deus concedida para trabalhar. E quando eles fizeram isso, eles causaram dano às suas próprias vidas e à igreja de Deus, porque eles estavam trabalhando além do limite da esfera de atuação deles. Então, quando nós entendemos o corpo de Cristo, nós vamos ver que nesse corpo de Cristo há restrição. Cada um tem uma porção da graça de Deus concedida e deve trabalhar na porção de graça que tem. Por exemplo, lembro-me de um irmão que o Senhor desde criança o tinha chamado. E realmente ele recebeu um dom de operação de milagres da parte de Deus. E aquilo era para testemunho do Evangelho e muitas pessoas criam através daqueles milagres. E eram realmente maravilhas, milagres. Aquele irmão, depois de muitas reuniões, ficava durante 5, 6 horas orando pelas pessoas e a grande maioria delas era curada pelo poder do Espírito Santo. Mas, por causa que se havia o dom, mas não se havia realidade e visão espiritual com respeito ao corpo de Cristo, esse irmão começou a atuar numa esfera que não era dele. Ele, por causa do engrandecimento que os outros deram a ele, por causa de um dom real que Deus tinha dado para ele, ele começou a ensinar. E quando ele começou a ensinar, ele ensinou várias heresias, diversas heresias. Por quê? Porque ele estava trabalhando além daquilo que Deus tinha dado para ele. Deus tinha dado uma esfera de atuação para ele. Mas quando chegasse naquela parte onde outro tinha graça, ele deveria submeter-se ao corpo de Cristo e perceber que ele havia restrição da parte de Deus para ele. Ele trabalhava segundo o que Deus tinha dado para ele. Mas quando ele passou do limite daquilo que Deus tinha dado para ele fazer, então ele causou muito dano ao corpo de Cristo. E é isso que o irmão está falando aqui, irmãos. Então, seguindo, a esse respeito, atentemos ao que Paulo disse aos crentes de Corinto.
Preste atenção no texto, irmão. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós. Não nos gloriaremos fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, o que, irmãos? Dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Paulo fala várias vezes entre os irmãos assim. Aí você vai entender, por exemplo, Atos capítulo 16. Quando Paulo é impedido pelo Espírito Santo de pregar na Frígia e na Ásia, e fala, e o Espírito Santo o impediu de entrar. Você já leu isso na Bíblia? Leia lá em Atos capítulo 16. Você ia dizer para mim assim, bom, mas pregar o Evangelho é tão bom, por que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar? Várias vezes. Aí quando você lê a primeira carta de Pedro, você lê que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos e forasteiros da dispersão, daí você lê o ponto onde Pedro está mandando essa carta. Aí você vai ver que Pedro está mandando para Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, onde o Espírito Santo havia impedido Paulo de entrar e pregar. Por quê? Aquela esfera de atuação, aquele campo de atuação era para o serviço de Pedro. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas os coríntios podiam reclamar que aquele lugar onde ele estava ali entre os coríntios não era dele, mas o Senhor o colocou ali. Foi ele como sábio construtor que pôs o fundamento e pregou o Evangelho em Corinto e ficou anos em Corinto. Os irmãos entendem, irmãos? Então é isso que ele está falando aos coríntios. Cada um trabalha respeitando o limite da esfera de ação que Deus concedeu, que Deus demarcou. E quando nós percebemos o corpo, então nós percebemos se há um irmão que é um evangelista, que ele tem graça de Deus para evangelizar, ele ganha as pessoas para Cristo, mas muitas vezes ele não tem graça para ensinar. E se ele vai ensinar as pessoas que ele ganhou, ele vai estragá-las. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ou muitas vezes ele não tem graça para pastorear alguém, mas para ganhar sim. Mas quando ele vai pastorear, ele mais debanda o rebanho do que pastoreia. Por quê? Porque ele não tem graça de Deus. Então isso é uma coisa muito importante para percebermos no corpo de Cristo, irmãos. Perguntarmos diante de Deus, Senhor, qual é a nossa esfera de ação? E o Senhor vai nos mostrando aquilo que Ele nos levantou para fazer. Mas isso demanda um monte de outras questões, né, irmãos? Muitas pessoas passam a vida inteira perguntando para o Senhor o que eles devem fazer. E o Senhor nunca fala, porque Ele nunca está querendo saber o que o corpo de Cristo deve fazer. Ele está pensando no que ele deve fazer como indivíduo, mas ele não está inserido numa realidade de comunhão com Deus através do corpo de Cristo. Então ele passa 20, 30, 40 anos sem saber onde ele deve trabalhar para o Senhor. Por quê, irmãos? Porque ele não está preocupado com a realidade do corpo de Cristo. Seguindo o texto. O exceder minha medida significa entrar na esfera de outro. O exceder minha medida é empurrar e lançar fora os outros. Tomemos consciência disto, que a nossa entrega deve fazer-nos obedecer ao corpo com humildade, assim como temos que obedecer a Cristo. Em vista disso, permitamos que todos os crentes ocupem seus respectivos lugares no corpo e aceitem suas restrições, para que a igreja não sofra dano algum. Então, irmãos, quando nós não estamos trabalhando na medida que Deus nos deu, ou nós estamos além da medida que Deus nos deu,
abraçando coisas que Deus não nos mandou fazer, nós vamos causar dano ao corpo de Cristo. Não é só que nós vamos causar dano a nós mesmos. Nós vamos, tanto se nós não estamos atuando, quanto se nós estamos atuando além da medida, nós vamos causar dano ao corpo de Cristo. Então são duas coisas que nos exigem muita responsabilidade. E o terceiro ponto, repetindo o primeiro, foi a proteção do corpo, o segundo, a sujeição por parte do corpo, e o terceiro, a provisão do corpo. Então, irmãos, o corpo possui um princípio inerente. Qual é ele? Comunhão. A comunhão do corpo significa não somente receber, mas também prover. Se você se considera somente na posição daquele que recebe, e, além disso, se considera que está agindo bem ao somente receber de modo quieto, de maneira ordenada, falta-lhe a compreensão do significado da provisão do corpo. Então, é aquele texto que nós lemos e sobre uma reunião que compartilhamos aqui no domingo. Os irmãos lembram? Nossa responsabilidade na comunhão. E aquele texto de 1 Coríntios 14, 26. Que faremos, pois, irmãos, quando vos reunir? E a Bíblia diz, tem um salmo. Eu gosto muito daquela tradução que diz assim, cada um de vós tem. Não há um membro do corpo de Cristo que não tenha algo. Aquilo que ele tem, ele recebeu. Amém? Ele trabalha segundo o que recebeu. Mas não há nenhum membro que seja inativo. Se ele é inativo, é porque ele não tem respondido ao chamado do Senhor para a vida dele. E quando eu falo inativo, não falo que a atividade dele seja falar na frente de uma reunião. Porque muitas vezes a nossa percepção de atividade é, se eu sou ativo é que eu falo lá na frente. Por causa da nossa religiosidade, por causa do contexto que nós viemos muitas vezes, nós pensamos que ser ativo no corpo de Cristo é ser alguém que compartilha a palavra no domingo. E se eu não compartilho a palavra no domingo, então eu não sou ativo. Isso não é verdade, irmãos. Um evangelista, por exemplo, pode encher esse lugar de irmãos, sem nunca ter dado uma palavra lá na frente. Mas ele anda onde ele está, pregando o evangelho, as vidas são salvas, são trazidas para a comunhão entre os irmãos, mas ele não necessariamente precisa dar uma palavra lá na frente. Será que ele está funcionando? O que os irmãos acham? Mas você nunca viu ele lá na frente. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, às vezes a gente tem uma compreensão muito equivocada do que é funcionar no corpo de Cristo. Amém? Na verdade, às vezes a gente tem uma compreensão equivocada até dos dons de Deus. Isso nós vamos tocar em outras reuniões. Mas nós podemos adiantar para os irmãos que nós precisamos perceber a graça de Deus que cada um de nós recebeu da parte de Deus. E existe um irmão que já partiu com o Senhor que dizia o seguinte: o Senhor não começou a preparar você só quando você creu. Quando Paulo creu em Jesus Cristo, então, aí ele começou a separar aquilo que era de Paulo, do pecado, e aquilo que Cristo deu a ele, desde o seu nascimento. Porque em Gálatas capítulo 1 diz que aprove aquele que desde o ventre da minha mãe me escolheu, me separou, a palavra é. Aprove a ele revelar o seu filho em mim. Então esse irmão que já faleceu com o Senhor, ele dizia o seguinte: cada um de nós tem graça de Deus para algo. Naturalmente nas nossas vidas nós já temos graça de Deus para algo. E toda essa graça que Deus nos deu desde que nós nascemos, deve ser oferecida a Ele em consagração.
Porque há muitos irmãos que estão trabalhando aí, aquilo que Deus deu capacidade natural para eles fazer, veio da graça de Deus também. Muitas vezes nós pensamos nas dádivas de Deus somente as espirituais. E existe graça de Deus natural para você. Existe aquela capacidade que Deus te deu desde o seu nascimento. A propensão que você tem para fazer algo desde o seu nascimento. Isso é uma graça de Deus. E esse irmão que já faleceu dizia que isso é um dom que Deus te deu. Na verdade, esse é um talento. É? E há muitos que têm mais de um talento. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Todos eles, antes de nós nos convertermos, foi Deus que já nos deu. Mas quando nós nos convertemos, eles passam pela cruz. Esse é o ponto. Mas se o Senhor quiser usá-los, foi Ele que nos deu. Então esse irmão dizia que dádivas de Deus são muito mais do que os 23 que você encontra no Novo Testamento. E isso é muito confortante, irmãos, porque alguns irmãos ficam a vida inteira procurando qual desses 23 que estão em Romanos 12, 1 Coríntios 12 a 14 ou Efésios 4, eles têm. Mas muitas vezes, como dizia o irmão Gino, por exemplo, a dádiva de uma irmã era transcrever as mensagens que se tornaram livros. Essa era a graça que Deus tinha dado para ela. A outra irmã, a graça de Deus na vida dela era copiar os CDs das mensagens do irmão e entregar no seu trabalho. E muitas pessoas foram salvas através daquele serviço. Muitos livros foram publicados através daquele serviço. Você, por um acaso, irmão, lendo a sua Bíblia, você encontra o dom de datilografar uma mensagem? E esse irmão dizia assim: nós podemos dizer que os dons de Deus são muitos. São milhares. As graças de Deus. E daí eles, lógico, você precisa entender entre a diferença de o dom natural e um dom espiritual, sobrenatural. Como os de 1 Coríntios 12, por exemplo, que são os dons sobrenaturais. E são diferentes dos dons de Romanos 12, que são os dons da graça. Diferentes. São dons de governo, de exortação, de contribuição em Romanos 12. Mas 1 Coríntios 12 são coisas espirituais. Romanos 12 não parece nada coisas espirituais. Coisas que realmente vão ser de alguém espiritual, pelo Espírito, mas na atividade são coisas comuns. Coríntios 12 você acha um dom de fazer maravilhas, milagres. Não é? Isso é um dom sobrenatural. Romanos 12 são dons naturais. Todos eles vieram de Deus. E Deus nos prepara desde o ventre da mãe. Aprove aquele que me separou desde o ventre da minha mãe, revelar Cristo em mim. Então, irmãos, às vezes a gente tem dificuldade. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente pensa que o Evangelho é uma coisa, vamos dizer assim, eu creio, irmãos, e a Bíblia me mostra que Deus deu capacidade a irmãos a ser artífices, artistas, pintores, músicos. Aí quando ele se converte, alguém diz para ele que aquilo é do diabo. Foi Deus que deu para ele. Mas a religião amputa a graça que Deus deu para ele. Então nós temos que ser cuidadosos, porque às vezes a gente entende muito errado o assunto dos dons. Precisa entender quais são os da graça, naturais, desde o nascimento, e os espirituais. Aí a gente vai ver que a multiforme graça de Deus é muito maior do que 23 coisas que você está procurando entre elas para saber o que Deus te chamou para fazer. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Então o irmão pega os dons de Efésios capítulo 4, são 5.
Ou agora, se eu não sou apóstolo, eu devo ser mestre. Se eu não sou mestre, eu devo ser evangelista. Se eu não sou evangelista, eu devo ser profeta. Se eu não sou profeta, eu devo ser o mestre. E você não é nenhum dos 5? Então eu não faço parte do corpo. Então eu não tenho a graça de Deus. E agora o que eu vou fazer? Então Deus não me chamou para nada. Vocês irmãos estão entendendo, irmãos? Ainda que quando nós falamos de dons espirituais, nós temos que separar tudo isso em títulos diferentes, como se fosse um livro, entender cada coisa, separar os naturais, que muitas vezes as pessoas usam para servir a Deus através da força da carne, entender que aquilo que Deus deu naturalmente para ele é para ser governado pelo Espírito, que ter passado pela cruz, ter saído em ressurreição, então pode ser usado para a glória de Deus, não é? Tudo isso é assunto que nós devemos tratar, mas que Deus nos separou, desde o ventre da nossa mãe, Deus nos separou, e que Deus nos muniu com a sua graça, amém? Já notou que tem irmãos que têm facilidade para pintar, tem irmãos que têm facilidade para cozinhar, tem irmãos que vão jogando coisa na panela assim, e sai uma comida, e você às vezes pega a receita lá e segue, né? Vai experimentar, dá vontade de cuspir longe, não é assim? O que acontece, irmão? O que acontece com essas habilidades que alguns têm, outros não têm, naturalmente falando? Por que nem todas as pessoas são iguais? Por que nem todos os crentes são iguais? Eu me incomodava com aquela música do John Newton, que a gente canta às vezes aqui, que ele dizia assim no final da estrofe: desejo ser somente teu, vem e toma posse do que é teu, tu me libertaste, liberto fui do inimigo, com meus talentos quero sempre em paz, servir-te até o fim. Ele entendeu mais que nós sobre dons, entendia que Deus tinha separado ele desde o ventre mesmo, e havia muitas habilidades que Deus tinha dado para ele, ainda antes do seu chamado, e que um dia seriam úteis para Deus no seu chamado. Então, quando o Senhor o resgatou e livrou do diabo, ele os ofereceu a Deus. E se o Senhor quisesse usar aqueles talentos, irmãos, é a graça de Deus. Paulo foi um homem treinado antes de conhecer a Cristo, irmãos. Foi treinado por quem? Por que Deus permitiu que ele estivesse diante dos pés de Gamaliel? Por que Deus permitiu que ele conhecesse o Antigo Testamento? Por que Deus permitiu que ele fosse, entre os do seu povo, um grande homem? Por que Deus permitiu que ele conhecesse a lei? Por que Deus permitiu que ele fosse irrepreensível? Por que Deus permitiu que ele conhecesse o hebraico? Porque Deus o chamou desde o ventre da sua mãe e o separou para ele. Amém? Então esse assunto é muito importante. A gente fez um parênteses aqui só para os irmãos perceberem como nós precisamos estar atentos àquilo que Deus nos chamou para fazer. E separar isso para a glória de Deus. Porque às vezes isso é mais complexo do que nós pensamos quando lemos Efésios capítulo 4 e pensamos: se eu não sou um dos 5, então eu não faço parte do corpo. E nós percebemos onde Deus está fluindo a sua graça nas nossas vidas. Onde você tem habilidade em Deus e graça flui. E se a sua habilidade em Deus e graça fluir não estiver em 1 Coríntios 12, e nem em Romanos 12, em Efésios capítulo 4, ou 1 de Pedro 4:10, e agora? Você não faz parte do corpo de Cristo? Você não tem sua função no corpo de Cristo? Se não for um dos 23 que estão ali, somando todos? Nós temos que ser cuidadosos com isso, irmãos. Amém? E o terceiro ponto, essa questão da provisão, né? Estamos na página 19, que fareis, pois, irmãos, a gente já leu, né? Quando vos reunis, um tem o salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Paulo instrui assim os crentes de Corinto. Alguns vão à reunião na igreja na posição de turista ou espectador. A chegar-se dessa maneira levará sem dúvida a morte à reunião.
Semelhantemente ao corpo físico, todas as partes que são membros do corpo espiritual de Cristo estão em comunhão incessante uma com a outra. Nenhuma parte pode ficar parada onde está. Se uma parte deixa de comunicar-se, cessa o fluxo da vida de Deus e traz-se morte ao corpo. Nenhum membro pode deixar de comunicar-se ou de participar da comunhão sem infligir dano à igreja. Nem tampouco nenhum membro pode ser útil sem sentir a necessidade da provisão da igreja. No dia em que o Senhor Jesus sentou-se perto do poço de Jacó em Samaria, ele tinha fome e sede. Porém, uma mulher samaritana tinha mais sede que o Senhor. Deste modo, ele lhe ofereceu água viva para satisfazê-la. Quando os discípulos voltaram com a comida, ele já não tinha fome. Deste episódio da vida do Senhor, aprendemos essa lição espiritual: que aquele que serve os outros para que os tais não tenham sede, saciará sua própria sede. Que aquele que aprende a levar a carga do outro verá que sua própria carga será mais fácil de levar. Se você pensa que pode viver sem a sujeição, a proteção e a provisão da igreja, é evidente que você não tem recebido a revelação do corpo de Cristo. Irmãos, isso aqui são uma pedrada após a outra para nós. Não é verdade? Se você, na sua vida prática, pensa que você pode viver sem proteção, sujeição e provisão da igreja, é evidente que você não recebeu a revelação do que é o corpo de Cristo. Se é assim, irmãos, nas nossas vidas, não estou falando na teoria, não, estou falando na prática. E na prática é mais fácil, não é? Na prática é você avaliar a sua semana, você já considera o que você recebeu do Senhor ou não, com respeito a isso. Certo? Depois de ter recebido a vida de Deus, você se sentirá indubitavelmente seco se viver conforme a sua vida natural. De maneira parecida, depois de ter recebido a revelação do corpo de Cristo, você sentirá a sua própria insuficiência se viver de forma independente, se viver conforme o seu próprio ser natural. Sem revelação sobre determinado ensinamento, você precisará agarrar-se de modo firme a este ensinamento para não se esquecer dele. Porém, uma vez que você tem a revelação deste ensinamento, ele chega a ser tão natural em sua vida que você não necessita treinar ou se esforçar para recordá-lo. Portanto, o que importa aqui é a necessidade de revelação. Deus quer restaurar a vida do corpo, não ensinamentos do corpo. O corpo de Cristo é uma vida que necessita ser experimentada. Precisamos entrar em sua realidade. E se vivermos na realidade do corpo de Cristo, saberemos quão concreto ele é. Não somente entenderemos seus princípios, mas também viveremos sua vida. O irmão Otmani tem um exemplo muito claro sobre a vida cristã, irmãos. Ele fala que a vida tem duas características essenciais. E as duas se relacionam à nossa vida com Deus e à nossa vida cristã. A primeira delas é a sobrevivência. Se você olhar para a sua vida natural, você vai perceber que você tem um senso de sobrevivência, de autoproteção da sua vida. Até mesmo um marido que ama muito a sua esposa, ou uma esposa que ama muito o seu marido, se ele está numa BR onde a via não é duplicada, e vem um carro na sua direção, que vai destruir a sua vida, a primeira coisa que ele faz é tirar dele, mesmo que a pessoa mais amada da sua vida esteja no banco do lado. Esse é o senso que nós temos de sobrevivência. E esse senso é uma das características da vida do homem. E esse irmão compara isso a quando nós não estamos diante de Deus vivos. Então, o homem tem necessidade de viver.
E ele clama por Deus e Deus o regenera. Agora esse assunto da sobrevivência está resolvido, porque ele estará eternamente com Deus. Mas a segunda característica da vida, o irmão fala, é a comunhão. Ele dá o exemplo de um frango, de uma galinha. Ele diz, você pode pegar num animal e ver como isso é verdade. Se você tem uma galinha sozinha num terreno, você vai notar que ela é diferente. Ela é quietinha. Ela fica como se tivesse, como nós usamos a expressão, como amuada. Quietinha. Não se movimenta muito. Agora você coloca umas 5, 6 juntas, então elas começam e já saem andando por tudo. Sempre andam juntas, sempre querem ficar juntas, dormem juntas. Ele fala que a vida tem 2 características. Uma é a sobrevivência e outra, o relacionamento. Ninguém vive sozinho. E quando nós entramos na vida de Deus, na vida real, espiritual, nós vamos ter esse senso de que nós precisamos viver diante de Deus. Então agora esse assunto já se resolveu quando cremos em Cristo. Recebemos vida. Já não morremos mais. Mas existe o assunto da comunhão. E se nós não vemos o corpo de Cristo, nós padecemos tristes. Nós padecemos preocupados. Nós padecemos isolados. Porque nós nascemos e fomos criados por Deus para ter comunhão, para conhecermos uns aos outros e edificar-nos em Cristo, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E isto são 2 características da vida. Então, para nós concluirmos, irmãos, esse material, só falta 3 folhinhas, 2 folhas. Entramos no capítulo 8. Capítulo 8. 3 princípios fundamentais sobre o viver no corpo de Cristo. Paulo deixa claro esse fato em Romanos 12. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, porém, então, como podem todos os membros, com suas funções variadas, caberem e ficarem consolidados em um só corpo? Esta é a pergunta sobre a qual refletiremos aqui. Como pode, irmão, vários membros, cada um com as suas funções variadas, caberem e ficarem consolidados juntos como um só corpo? O primeiro ponto é a minha relação com a cabeça, Cristo, e a relação é de sujeição. O primeiro princípio para cada membro que vive no corpo de Cristo, portanto, é obedecer ao Senhor, que é a cabeça. Se você e eu não temos sido tratados até chegarmos ao ponto de tornarmos-nos obedientes, então o que sabemos do corpo é meramente doutrinário por natureza e não é um assunto de vida. Devemos buscar obediência diariamente. Não só precisamos buscar oportunidades que nos melhorem espiritualmente para chegarmos a sermos santos e justos, mas também precisamos buscar diante de Deus cada oportunidade de obedecer, para que também aprendamos a obediência. Então, irmãos, precisamos estar ligados em Cristo como nosso cabeça. Esse é um ponto para entendermos essa questão da pluralidade consolidada em um só corpo. Sabemos que somos membros do mesmo corpo e que Cristo é a nossa cabeça. Fala de governo, irmãos, senhorio. Cabeça fala de suprimento, da onde vem a vida. Os irmãos entendem, irmãos? Isso é um assunto diário. Não é um dia você recebeu a Cristo e Cristo é seu Senhor naquele dia, no outro dia você é Senhor de si mesmo. Cristo é seu cabeça. Cristo é o seu Senhor, o seu governador. Você já não manda mais de você mesmo. Cristo é a sua cabeça.
Segundo ponto, minha relação com o corpo de Cristo. Qual é a relação? Comunhão. Nossa relação com a cabeça é sujeição, enquanto nossa relação com o corpo é comunhão. O que é comunhão? Vamos ver comunhão de um ponto de vista diferente. É eu receber a ajuda de outros membros. Isso é comunhão. Por exemplo, alguns cristãos não entendem o princípio da comunhão. Querem buscar ao Senhor sozinhos e orar por sua própria conta. São eles os que fazem todas as coisas. Não só querem ser boca, mas também os ouvidos, as mãos e os pés. Não é assim com aqueles que reconhecem que eles mesmos são limitados e insuficientes. Por meio da comunhão, estes recebem com regozijo, como se fosse seu mesmo, aquilo que os outros têm. Você sabia que há muita inveja, e a inveja é um fruto da carne, irmão? E o pior, você às vezes não tem só inveja do que o outro tem materialmente. Você tem inveja da proporção de Cristo que o outro tem. Que miséria terrível é essa, irmão? É realmente não reconhecer o que é o corpo de Cristo. Ai, Senhor, por que eu não canto que nem aquela irmã? Ai, Senhor, por que eu não prego que nem aquele irmão? Ai, Senhor, por que eu não tenho a capacidade daquele irmão? Oh, Senhor! E fica se perdendo, porque não percebe o que é comunhão. Comunhão, irmão, é receber a ajuda dos outros naquilo que você não tem, porque Deus não deu Cristo somente para você. Você tem uma parte. Você precisa dos outros. Então não é assim com aqueles que reconhecem que eles são limitados e insuficientes. Por meio da comunhão, estes recebem com regozijo, como se fosse seu mesmo, aquilo que os outros têm. Aí nós vamos entender, irmãos, o que é chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. Nós vamos entender o que Paulo diz, que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um se regozija, quando um é honrado, todos se regozijam com ele. Como diz um irmão comentarista, é muito fácil chorar com os que choram. Difícil é se alegrar quando os outros são honrados. O que é certo em relação à comunhão na esfera do ensinamento, de modo que pode ser muito real na esfera da experiência. Conforme a nossa própria condição, somos débeis em extremo, porém Deus nos sustenta. Como? Como é que Deus nos sustenta, irmãos? Por meio da provisão mútua do corpo de Cristo. Sem que nós nos demos conta, outro membro do corpo está orando, pedindo a Deus que conceda graça a todos os seus filhos. Não foi isso que nós fizemos por muitos irmãos hoje? Como que Deus vai conceder graça aos seus filhos? Pela oração dos seus filhos. Pela oração que o Lucas faz por mim. Pela oração que Israel faz por minha vida. Então o Senhor me concede graça. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Como é necessária a comunhão, irmãos? Como disse o irmão Atmani lá atrás nesse livro, sem a comunhão não podemos viver. E a comunhão é você saber que você não é capaz de orar por tudo. Você é débil para orar sozinho. Você é débil para estudar a Bíblia sozinho. Você é débil muitas vezes para saber alguma coisa em relação ao seu futuro sozinho. Então você precisa dos outros. Quando você entende que você precisa dos outros, você pode receber a ajuda dos outros. Isso é comunhão. Quando cada um de nós recebe a ajuda dos outros. Por quê? Porque nós somos insuficientes em nós mesmos. Então, irmãos, sem que nós nos demos conta, outro membro do corpo está orando, pedindo a Deus
que conceda graça a todos os seus filhos. Deste modo, a vida flui de um membro para nós, permitindo-nos manter-nos em pé. A vida do corpo pode fluir para nós e sustentar-nos. Vou contar uma história para os irmãos. Um pastor estava nos Estados Unidos e o Senhor tocou o coração dele para viajar até o Peru. E esse homem, um grupo de irmãos estava orando e levantou uma quantia para ele ir até aquele lugar. Quando, irmãos, ele pegou um voo de $800 para chegar nesse lugar, e ele pegou o táxi para chegar até o hotel, aí ele foi dormir, porque já tinha chegado às 2 da manhã, e ele disse que ele não conseguia dormir. O Senhor disse para ele que ele deveria ir até uma livraria, e sem falta estar lá na livraria, antes que a livraria se abrisse. E aquela noite, o Senhor não o deixou dormir a noite inteira, até ele chegar. Então daí ele saiu, pegou um táxi, foi até o centro da cidade e foi naquela livraria. Quando ele chegou naquela livraria, ele encontrou perto da livraria sentado um indígena, de uma tribo indígena, e sentou no lado daquele homem e começou a conversar com ele. Boa tarde, senhor. O senhor vem de onde? Eu venho de muito longe. Eu andei muitos dias de barco, depois muitos dias de carona atrás de um caminhão. E os irmãos, onde eu estou ajudando, cooperando e pastoreando, me deram certa quantia para eu comprar alguns livros. E eu vim até aqui, nessa livraria, para comprar alguns livros. E diz que esse irmão entrou na livraria, o pastor entrou com ele, esse irmão que tinha vindo dos Estados Unidos, entrou com o indígena. E esse indígena, ele olhando as pessoas arrumar, e via que aquele irmão olhava os livros, mas deixava os livros. Então ele pegou 3 ou 4 livretinhos fininhos sobre evangelismo, porque era tudo que o dinheiro que aqueles irmãos tinham arrecadado podia comprar. E esse pastor que veio lá dos Estados Unidos, então chamou o irmão e disse assim para ele: você comprou os livros que você precisava? Daí ele, muito triste, acanhado, disse: sim, comprei esses 3 livretinhos. Aí o pastor disse para ele assim: vou te contar uma história. Deus tocou meu coração lá nos Estados Unidos, e eu peguei um avião que custou $800, e eu cheguei num hotel, e Deus não deixou eu dormir a noite inteira, porque eu tinha que estar aqui agora, e eu vim de táxi para cá. Foi muito fácil. E sabe para que Deus fez isso? Daí o indígena olhou para ele assim: você sabe quem sou eu? Porque ele era um pastor, um pregador muito conhecido. Deus me mandou nos Estados Unidos aqui para eu comprar todos os livros que você precise. Irmão, considere sobre isso. Deus mandou alguém viajar de um continente para o outro para suprir a necessidade de um indígena de uma aldeia. Isso é comunhão, irmãos, do corpo de Cristo. Então, quando nós ouvimos isso, é inegável que isso é algo que Deus fez, ligando os membros do corpo de Cristo para suprirem uns aos outros em Cristo. E nós vivemos essa realidade no último final de semana, não é? Porque Deus mandou irmãos de outro país para suprir as nossas necessidades em Cristo. Como Deus mandou esse pastor que viajou de um continente para o outro para suprir a necessidade daquele irmão indígena que iria pastorear alguns irmãos numa aldeia. Os irmãos entendem, irmão? Como o Senhor está preocupado com isso
e como o Senhor quer nos suprir, mas é através dos outros irmãos. Imagine a alegria que o Senhor proporcionou a esse irmão. Imagine o cuidado que o Senhor demonstrou pela vida dele para ele naquele momento. Não é? Vem alguém de outro continente, o Senhor não o deixou dormir a noite inteira. Diz ele que chegou antes da biblioteca bíblica. E já encontrou aquele indígena sentadinho num canto, olhando para o nada, dizendo. E o Senhor que fez isso, irmãos, para suprir a necessidade daquele irmão com aquilo que ele deu para outro irmão. Os irmãos entendem, irmãos? Isso é comunhão, irmãos. Essa é a relação que tem entre os membros do corpo de Cristo. Então nós nos damos conta que é assim que Deus supre os membros, através da vida do outro, permitindo-nos manter em pé. E a vida flui assim. Amém? E o terceiro ponto é o meu lugar como membro. Aí sim, irmãos, tem serviço. Alguém que não está ligado à cabeça não pode servir. Alguém que não está em comunhão não pode servir. Eu acho engraçado que às vezes a gente ouve histórias assim, irmão, eu vou ajudar lá em tal lugar, mas vai ajudar em tal lugar? Já quer ser enviado? Se não funciona nem entre os irmãos em comunhão, como é que é isso, irmão? Se os irmãos puderem me explicar, eu conseguir entender de uma maneira diferente. O irmão quer funcionar, se entre os irmãos ele não funciona. É uns missionários que a si mesmos se enviam, não é? Não é? É um ministério que não tem base no corpo de Cristo, na comunhão. É um serviço terrível, irmãos, porque está desvinculado à cabeça. E se nós não estamos vinculados ao corpo em comunhão, nós não estamos ligados à cabeça, irmão. Às vezes nós dizermos que Cristo é o nosso cabeça é só uma desculpa mesmo. Então aí nós podemos servir. Meu lugar como membro. Serviço. Já estamos terminando. Se agora temos visto a vida do corpo, se agora temos visto que a vida do corpo é a comunicação de provisão mútua, também começamos a dar-nos conta diante de Deus que não devemos ser simplesmente dos que consomem vida, mas pelo contrário, dos que provêm vida. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Não se diz aqui que se um membro sofre, todos deveriam sofrer com este membro. Nem tampouco diz que se um membro é honrado, os demais deveriam regozijar-se com ele. A palavra de Deus não diz que deveríamos ou não deveríamos. Pelo contrário, a palavra de Deus declara claramente que se um membro sofre, todos os demais sofrem de fato com este membro, e que se um membro recebe honra, todos os demais regozijam-se de fato com ele. Este fenômeno pode ser ilustrado por um incidente que ocorreu durante um grande avivamento em Gales. Em uma região afastada, uma irmã orava com 2 ou 3 outros cristãos. De maneira estranha, naquele dia, ela sentiu o poder avassalador do Espírito Santo sobre si. Ela nunca havia tido uma experiência parecida. Esta condição durou uns 4 ou 5 meses, período no qual, como consequência, foi-lhe muito fácil estar em contato com Deus sem o menor esforço, como se o próprio céu houvesse se aproximado e estivesse ao seu lado. E assim seguiu até que um dia, enquanto lia o jornal, Deus mostrou-lhe que a provisão que havia recebido procedia maravilhosamente deste avivamento.
É isto precisamente o que significa a Escritura quando diz que quando o membro é honrado, todos os demais regozijam-se com ele. Devemos, pois, ter boa consciência disto, que o corpo de Cristo é uma entidade viva, é uma vida orgânica. Então, irmãos, guarde isso, considere com respeito à nossa localidade em Joinville. Quando nós oramos, nós não somente oramos por nós aqui, nós oramos pela Igreja de Deus que está em Joinville. E se o Senhor, pela sua misericórdia e graça, começar a fazer algo conosco, através de nós, todos os irmãos nessa cidade serão beneficiados por essa graça que fluirá através de nós. E se o Senhor, por a sua graça e pela sua misericórdia, fizer entre nós um grande avivamento, toda esta cidade será beneficiada, todos os irmãos dessa cidade serão beneficiados por essa realidade espiritual. É isso que o irmão está falando aqui. A irmã provavelmente estava num bairro muito distante, estava orando, e quando o Senhor avivou a igreja naquela cidade, naquele lugar, aquela irmã foi avivada, porque estava ligada entre eles, junto com eles, como membro do corpo de Cristo. Deste modo, não é tão somente um assunto de sofrimento e regozijo, mas o assunto de que se trata é a vida. Alguns são capazes de prover vida à igreja, outros podem receber vida por meio da igreja. Temos que fazer com que esta vida flua nas duas direções. Por um lado, recebemos a provisão do corpo através da comunhão. Por outro, como membros do corpo, provemos vida a outros. Então, irmãos, quando nós percebemos a comunhão, nós percebemos a nossa insuficiência, a nossa dependência, e como precisamos uns dos outros, e como vamos depender dos outros para termos vida. Por outro lado, a realidade do corpo de Cristo nos traz uma responsabilidade. Não é só receber vida, é prover vida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Para que os outros membros se beneficiem da nossa comunhão com Cristo e daquilo que de Cristo nós temos recebido, na medida de que Cristo nós temos recebido. Graças ao Senhor. O Senhor nos ajude, irmãos. Quando nós somos confrontados com a verdade, nós temos duas atitudes a tomar. Ou nós recebemos a palavra e nos submetemos a ela, ou nós somos rebeldes contra o Senhor. Então, realmente, irmãos, que o Senhor nos ajude a depender mais uns dos outros. Amém? Que o Senhor nos ajude a reconhecer a necessidade que temos uns dos outros. Isso é maravilhoso, irmãos. Que o Senhor nos capacite a ver que sem comunhão nós não podemos viver. E que cada um de nós tenha a sua participação responsável no corpo de Cristo. E que há uma fácil evidência se nós vemos o corpo de Cristo ou não. Que o Senhor nos ajude a depender uns dos outros. Que você e eu possamos ver que isso precisa ser uma verdade em nós para que a vida de Deus flua livremente. Amém, irmãos? Gostaria de lembrar os irmãos que isso é um plano muito mais alto. Isso é uma vida num plano muito mais alto. Não é? Isso é um mundo que não gira em torno do seu umbigo. Isso é um universo que não gira em torno da sua casa, que não gira em torno das suas necessidades pessoais, que você ainda está preocupado com tudo isso, porque você precisa que Deus te tire dessa verdade sua e
que não é verdade de fato, e te ensina numa realidade de corpo de Cristo. Aí você vai ver que é muito maior, que eu vou ver que é muito maior. Eu lembro-me que uma vez estava ouvindo um irmão, que a filha dele estava querendo engravidar e ela teve como um cisto no útero dela, um mioma, acho que é assim que chama, né? E o marido dessa moça, era um servo de Deus, e ele dobrou o joelho e perguntou para o Senhor, o Senhor queria ensinar algo maior para ele. Perguntou para o Senhor assim: Senhor, qual é o teu propósito nessa situação? E ele estava preocupado, irmão, com aquela situação específica, de um problema que estava acontecendo com a sua esposa. E ele diz que por dias a resposta do Senhor para ele é: estou ocupado edificando a minha igreja. O meu propósito é a edificação da minha igreja. E ele ficava bravo com o Senhor, porque o Senhor respondia isso para ele. Mas Deus estava querendo fazer o que com ele, irmão? Tirar ele daquela situação momentânea e levar ele para uma realidade eterna que estava no coração de Deus antes da fundação do mundo, e mostrar para ele que aquilo que estava ocupando o coração dele era uma coisa muito simples para um Deus que tem um propósito muito maior. E quando ele tirasse o coração dele daquilo e começasse a servir a Deus, ocupando-se com as coisas de Deus, nesse propósito muito maior que ele, que a mulher dele, que um mioma no útero da mulher dele. E eu não estou fazendo isso pequeno, estou fazendo isso pequeno comparado ao propósito eterno de Deus. E era isso que Deus queria mostrar para ele. Então toda vez que ele dobrava o joelho, como ele era um obreiro, não que o Senhor respondesse assim a qualquer irmão, mas o Senhor respondia para ele: Senhor, qual é o teu propósito nisso? Daí ele dizia: o meu propósito é edificar a minha igreja. Essa era a resposta de Deus para ele. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Aí o Senhor vai nos sacar do nosso mundinho, e todas as situações que nós achamos tão difíceis se tornam muito mais simples. Mas quando nós estamos ocupados com o nosso umbigo, o Senhor não faz nada por nós. O Senhor nos deixa com as nossas inquietações. Agora, quando nós estamos ocupados com as coisas dele, com a edificação da igreja, com a comunhão, então o Senhor começa a trabalhar a nosso favor. Daí ele pode cumprir daí nós paramos de atrapalhá-lo. Amém? Paramos de atrapalhá-lo. Em outras palavras, seria isso. Vamos orar, irmãos?